Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Matemática simples e prática, prática. Que bom que você está por aqui no canal Matemática Simples e Prática para a gente fazer a correção da questão número 43 da prova do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica 2024, e o tema abordado é geometria sólida, mas aqui dentro a gente pode explorar, a gente pode assimilar muitas habilidades. Considere um cilindro circular reto, tal que a área da sua base é A1, a área da sua superfície lateral A2 e o seu volume A3 formem, nessa ordem, uma progressão geométrica crescente. A medida do raio da base pode estar no intervalo. Pode estar. Ela é uma questão bem aberta, né? Embora seja de múltipla escolha, mas ainda assim ela é aberta porque pode variar. Aqui é uma possibilidade, a única possibilidade é uma dessas alternativas. Primeiro, quando diz considere um cilindro circular reto. Um cilindro circular, porque a base é um círculo, reto porque esse ângulo formado entre a base e a altura é de 90 graus, um ângulo reto. Tal que a área de sua base, a área da superfície lateral, a área do seu volume formem uma progressão geométrica crescente. O que é uma progressão geométrica? É uma progressão que vai aumentando à medida que você multiplica o primeiro termo pela razão, você acha o segundo, multiplica o segundo pela razão, você acha o terceiro, ou também ao contrário, se você dividir qualquer termo pela razão, você acha o anterior. Então a nossa PG aqui vai ter os seguintes termos. Vamos colocar aqui o raio, embora eu não saiba quanto, mas o primeiro termo é a área de sua base. Como que você acha a área da base de um cilindro? A base de um cilindro é um disco. A área do disco a gente encontra pela fórmula π vezes raio ao quadrado. Eu não tenho números aqui, mas eu tenho fórmulas. PR2. PR2 é a área da base, é a área do disco, então é o primeiro termo. O segundo termo é a área da sua superfície lateral. A superfície lateral é como se você tivesse tirado a base superior, a base inferior, feito aqui um retângulo. A área lateral forma um retângulo. Se você pegar uma lata de óleo daquelas comuns e tirar o fundo e a tampa, vira um retângulo. Imagine que você tirou aqui a tampa e tirou o fundo. Ficou um retângulo. E a área desse retângulo é dada por área lateral é igual 2πr. 2πr? Por que 2πr? Porque tem dois raios no diâmetro e se você dividir o comprimento aqui pelo raio, você encontra 3,14, que é o valor de π, a gente chama de π, por isso 2πr. Como o canal é Matemática Simples e Prática, eu vou mostrar para você na prática como que funciona essa questão aí do π, do comprimento da circunferência ser igual a 2π. Veja. Eu vou mostrar na prática como que se encontra o comprimento de uma circunferência, ok? Venha comigo. Veja, se a gente pegar o comprimento do entorno dessa lata de leite em pó que tem forma de cilindro, vai dar aproximadamente 31,6. Se eu pego esse valor e divido ele pelo comprimento do diâmetro da lata, vai dar aí 10, aproximadamente 0,5. Olha que vai dar 3,14 alguma coisa. A esse valor aí, aproximado, a gente chama de π. E para comprovar isso, nós vamos fazer uma nova verificação. Veja, se eu medir o entorno dessa panela em forma de cilindro, vai dar aproximadamente 71 centímetros. Dividindo isso pelo seu diâmetro, que está aí na faixa de 22,6 centímetros, nós vamos encontrar quanto? 3,14, 15, 92, uma série de números aí. Mas convencionou-se que o π é aproximadamente 3,14. Então podemos afirmar que o comprimento da circunferência é 2πr pelo seguinte. Aqui partindo do centro a gente tem o diâmetro que são dois raios, que um de um lado outro do outro. Como a gente já viu que dividido esse comprimento pelo diâmetro dá 3,14, que a gente chama de π, então 2 vezes π vezes raio, porque tem dois raios no diâmetro da circunferência. Por essa razão, o comprimento da circunferência é 2πr. E aqui nós temos a altura. É base vezes altura, porque é retângulo. Então, base vezes altura é 2πr vezes h. Então, 2πr vezes h é o segundo termo da nossa progressão geométrica. E, por último, diz que o volume
é o terceiro termo. Como que se acha volume de um cilindro? O volume de um cilindro você acha pela fórmula πr2, que é a área da base. A área da base é a área desse disco, que é πr2 vezes a altura. Então, πr2h. Esse é o último termo da nossa progressão geométrica. E a partir daqui a gente vai trabalhar na possibilidade de isolar esse raio e ver o que acontece com ele. Vou partir de um exemplo bem simples. Vamos imaginar que os valores fossem, só suposição, fosse 2 para a área da base, 4 para a área lateral e 8 para o volume. Imaginemos isso. Para encontrarmos a razão numa PG, a gente divide qualquer termo pelo antecessor. Então, 4 por 2 daria a razão 2. Essa PG teria razão 2. Razão 2, ela seria uma PG crescente. Não quer dizer que a razão do nosso caso aqui seja 2. Só um exemplo. Mas precisamos lembrar que diz que é uma progressão geométrica crescente. Quando é que uma progressão geométrica é crescente? Quando a sua razão é maior que 1. Se você pega um número e multiplica por outro maior que 1, ele cresce. Se você pega um número e multiplica por outro menor que 1, ele decresce. Por isso que a nossa progressão tem que ter a razão maior que 1. Isso tem que ser obrigatório. Então, já que a gente sabe que a razão precisa ser maior que 1, vamos achar a razão aqui na nossa PG. Vamos pegar esse termo, que é 2πrh, e dividir pelo antecessor, que é πr2. Fique esperto e siga a dica, simplifique e simplifica. A verdade é que a gente simplifica, então vamos simplificar para simplificar. Eu posso cortar esse pi com esse pi, sobrou aqui no numerador esse 2. Se eu pegar r do numerador e r quadrado do denominador, cortar um r aqui no numerador e outro aqui no denominador ainda sobra 1, porque r ao quadrado era r vezes r. Eu cortei um deles com o do numerador, ainda sobrou um aqui no denominador. O h sobra lá em cima no numerador. Achei um valor prévio para a razão. A razão, então 2h sobre r, que é a nossa razão, precisa ser maior que 1. Multiplicando em cruz aqui, produto dos meios e dos extremos, 2h, ó, 2h vezes 1 é maior que r vezes 1. Trocando de lugar aí, r é menor que 2h. O r, qualquer lado que ele estiver aqui, tem que ser menor, por isso que a pontinha menor está para o lado dele. Agora eu vou trazer outro exemplo para você, para clarear isso aqui, ó. A1, A2, A3, imaginemos a PG que a gente falou anteriormente, 2, 4, 8. Se você pegar o 4, que é o segundo termo, sobre o primeiro, dá o mesmo valor que você pegar o terceiro, que é 8, dividir por 4. Olha, 4 por 2 é 2, 8 por 4 é 2. Então posso fazer isso aqui também, porque isso vai me ajudar a achar um certo valor aqui, ou do R ou do H. Vamos pegar aqui o segundo termo e dividir pelo primeiro. E isso precisa ser igual ao terceiro termo, que é πr2h, dividido pelo segundo termo, que é 2πr. Aqui a gente simplifica e simplifica. Vou cortar π com π, sobrou 2. Aqui, r e r2, eu posso cancelar um r no numerador com um dos r do denominador, sobra um r só, sobra o h. Aqui vai sobrar, cancelando π com π, h com h, sobre esses 2 do denominador, r2 dividido por r dá r só, porque r ao quadrado e r são potências de mesma base, que você conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Multiplicando em cruz aqui, ó, 4h, r vezes r, r2. Ou seja, h é igual a r2 sobre 4. Se eu achei que h é igual a r2 sobre 4, eu volto aqui, ó, e substituo esse h por r2 sobre 4. Então vai ficar r menor que, no lugar de 2h, 2r2 sobre 4. Multipliquei isso aqui por 2. Passando do 4 para o primeiro membro, 4r igual 2r2. Posso aqui cortar esse r com um dos r's do lado de cá. Aí ficou 4 menor que 2r's, porque era r ao quadrado. Cortei um deles, ficou outro. Aqui eu faço a inversão, 2r's maior que 4. Dividindo ambos os lados dessa inequação ao meio, fica r maior que 2. E r maior que 2 não está nessa, porque aqui tem a possibilidade de ser um valor um pouquinho maior que 1, que não é maior que 2. 5 quartos não chega a 2. 3 meios não chega a 2, porque dá 1,5. 7 quartos dá quase 2, mas não dá 2. A única que está exatamente no 2, porque precisa ser maior que 2, o limite aqui é 2, é a letra E. Pode ser um desses valores que esteja acima do 2 e menor que 5,2. Aqui, se você jogar, corre o risco de estar antes do 2.
Então está nesse intervalo aqui, ó. Então está no intervalo da letra E. Letra E de esperança. Esperança de que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal para que a gente possa compartilhar conhecimentos, ok? Tudo de bom, sucesso aí nos seus estudos e em sua vida. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.